Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E olha só, o governo liberou o uso do FGTS Futuro. O objetivo é facilitar o pagamento de financiamentos imobiliários e a nova medida deve impulsionar o programa Casa Verde e Amarela. A conquista da casa própria ficou um pouco mais acessível com a aprovação do uso do FGTS Futuro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que ainda nem foi depositado pelo empregador. É uma prática já usual no mercado financeiro, você trabalhar com rendas futuras, né? Então, quando você trabalha com pessoa jurídica, você pega o faturamento, prevê um faturamento futuro e você faz um limite de crédito para essas empresas. Isso é normal na pessoa jurídica. E a prática agora alcança também a pessoa física que sonha em comprar um imóvel. Mas há regras. A medida aprovada pelo Conselho Curador do FGTS é voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.400 para contratações do programa Casa Verde e Amarela do governo federal, que tem por objetivo facilitar o acesso da população à casa própria. Obviamente, vamos pensar com a cabeça de financista, né? Você tem uma taxa de juros no empréstimo que vai ser maior do que você vai receber no fundo de garantia. Então, obviamente, é muito melhor você usar recursos do fundo de garantia para o financiamento, não tenha dúvida, porque você vai estar sendo remunerado a uma taxa bem menor e você vai estar pagando uma taxa maior. Então, você troca uma dívida mais cara, né, por uma questão que você, no momento, é interessante. O economista explica que o FGTS Futuro será utilizado como um complemento à capacidade de pagamento do comprador. E ele dá um exemplo a partir de uma mensalidade de R$ 600. Então, vamos falar assim, vai precisar de mais R$ 100 aqui para complementar essa prestação aqui. Você vai pagar os 500, mas para 600 você não tem. Então, vamos usar esse recurso do fundo de garantia. Quando houver o depósito, eles pegam esses R$ 100 que faltou na tua prestação e bloqueia lá e fica sendo para o financiamento. A medida valerá apenas para novos financiamentos e não haverá prazo limite para que os trabalhadores recorram ao benefício, que depende diretamente da manutenção do emprego. O especialista lembra que caso o trabalhador use o FGTS Futuro para comprar um imóvel, todo o valor depositado no fundo não utilizado para o pagamento de parte da parcela do financiamento poderá ser normalmente sacado quando a pessoa for demitida no interesse do serviço. E a empresa ainda terá de pagar a multa de 40% sobre a soma de todos os depósitos feitos até ali. E ainda, em outra situação, caso o comprador do imóvel que optou pelo uso do FGTS Futuro mude de ideia, também dá para voltar atrás na decisão. A relação entre banco e cliente é de consumo. Que o que rege a relação é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor garante a ela esse direito. O que vai acontecer muitas vezes é que a pessoa que está atendendo ela no banco não tem conhecimento disso. Então, ela faz valer o direito dela. Fala, não, conforme o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito de desistir. Pode fazer as coisas, assina tudo. Mas se você quiser desistir, você tem direito. E agora falamos sobre o Pronamp, o crédito do programa para micro e pequenas empresas que superou os 30 bilhões de reais. Já foram realizadas cerca de 365 mil operações. O Fundo de Garantia de Operações informou que em quase 3 meses a nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte já superou 30 bilhões e 400 milhões de reais em quase 365 mil operações de desembolsos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal respondem por mais da metade do valor concedido. Na rodada do ano passado, o saldo era de cerca de 25 bilhões de reais. Além de micro e pequenas empresas, o programa deste ano inclui microempreendedores individuais, os chamados MEIs, que são cerca de 13 milhões no país. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, eles representam 57% dos empreendedores brasileiros. Na atual rodada, a taxa é de 6% ao ano, mais a taxa Selic. A modalidade está disponível para empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000 e cada empresa pode pegar emprestados até R$ 150 mil
limitados a 30% do faturamento. E o Índice Geral de Preços teve deflação na prévia de outubro. E o leite e os combustíveis influenciaram na queda do indicador. O Índice Geral de Preços 10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou baixa nos preços de 1,04% em outubro. O indicador já havia apresentado deflação em setembro. Apesar da queda, a inflação ainda acumula alta, de 6,33% no ano e de 7,44% em 12 meses. Em outubro de 2021, a inflação acumulada pelo indicador era de 22,53%. A queda de setembro para outubro foi puxada principalmente pelo leite e os combustíveis. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, teve deflação de setembro para outubro. Já o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, teve uma leve alta em outubro. O Índice Nacional de Custo da Construção também registrou uma pequena elevação. O IGP-10 é o indicador nacional e foi calculado com base em preços coletados entre 11 de setembro e 10 de outubro. O preço do aluguel perde força pelo 5º mês seguido. Mesmo com essa retração, o valor das locações permanece em alta nos últimos 12 meses. O repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. O acompanhamento é feito pelo índice FIPE-ZAP em 25 cidades brasileiras. No mês de setembro, o aluguel subiu 1,08%, o que aponta a 5ª desaceleração. O índice vem em queda desde abril e nos meses seguintes, onde teve altas mais consideráveis. Mesmo assim, nesse ano há uma alta de 13,64% no preço dos aluguéis. Nos últimos 12 meses, a variação supera a inflação oficial calculada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, indicador considerado pela Fundação Getúlio Vargas para o reajuste. Entre as cidades acompanhadas, Barueri é a que tem o metro quadrado mais caro, R$ 47,16, seguida de São Paulo, Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília, com R$ 36,56. Na outra ponta, Pelotas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto são os lugares para encontrar o imóvel com aluguel mais barato do país, onde o preço do metro quadrado está abaixo de R$ 20. Entre as capitais, os menores valores são encontrados em Fortaleza, com R$ 23,45 o metro quadrado, seguida de Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. Com esses resultados, significa que quem procura um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional vai pagar em média R$ 2.300 de aluguel por mês, R$ 35,74 o metro quadrado. E olha só que bacana, um remédio para diminuir o excesso de açúcar no sangue pode reduzir o risco de demência em até 22%. De acordo com a mais recente publicação de uma revista científica americana. O estudo ainda não foi concluído, mas os pesquisadores estão otimistas com as descobertas que deverão ajudar a planejar melhor a seleção de medicamentos para pacientes com diabetes tipo 2, uma enfermidade que está diretamente associada ao risco de demência, como explica o cardiologista Nabil Goraieb. Quando a pessoa tem uma doença que atrapalha a circulação, que é o diabetes, ele age como se fosse entupimentos nos vasos sanguíneos que levam os oxigênio e alimentos para o corpo. Então chega a menos. Chegando menos oxigênio e alimentos, as células vão se destruindo, vão se deteriorando. E o cérebro não tem volta. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo todo vivam com demência. Não somente por causa do diabetes, mas também por outros fatores de risco, como o tabagismo ou a obesidade, por exemplo. E a expectativa é que esse número chegue a quase 80 milhões em 2030 e a cerca de 140 milhões em 2050. Portanto, essa nova descoberta científica chega para dar esperança da redução dessas estimativas, pelo menos entre os diabéticos.
O estudo publicado na revista científica americana BMJ Open Diabetes Research and Care utilizou registros médicos eletrônicos de 560 mil pessoas com diabetes tipo 2, cadastradas no Sistema de Saúde para Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos entre janeiro de 2001 e dezembro de 2017, submetidas ao tratamento da doença por um período mínimo de 1 ano, com 3 tipos de medicamentos: metformina, sulfonilureia e tiazolidinediona. Aqueles que tomaram esse último, também conhecido como TZD, tiveram um risco 22% menor de ter demência em relação aos pacientes que usaram apenas os outros 2 medicamentos, ainda sob análise dos pesquisadores. E é interessante que a gente está descobrindo que certos remédios para o diabetes acabam fazendo melhoras até no coração. Hoje a gente sabe que esse tipo de remédio que existe e os médicos já conhecem, ele além de diminuir o diabetes, vamos chamar desse jeito, a glicemia, é exatamente isso, ele tem outras funções descobertas por acaso. Ele faz bem para o músculo cardíaco, para o miocárdio. Então, olha que legal, a medicina vai para um canto e acaba descobrindo 2 cantos. O especialista afirma que a comunidade médica precisa sim estar atenta aos estudos científicos para aplicar as descobertas aos tratamentos conforme a comprovação da eficácia. Mas ele alerta que para reduzir o risco de demência associado ao diabetes ou não, é preciso mais do que remédios. Hoje se estudaram alguns idosos, vários idosos, e que uns faziam caminhadas diárias de 1.000 metros por dia. 1.000 metros é fácil fazer, não cansa muito, na maioria. E aquele que não andava nada, ficava só sentado numa poltrona, com a televisão ligada, sem enxergar e sem ouvir, mas com a televisão ligada. Então, esses indivíduos demonstram que eles evoluíam mais para a demência do que aquele que fazia a caminhada diária. Essa é a receita do doutor. Hábitos saudáveis com exercícios e boa alimentação. E não apenas na melhor idade. Então nós temos que lembrar que a vida longa e com qualidade depende do jeito que você está vivendo hoje. Hoje é o decisivo para o amanhã. E ainda falando sobre saúde, no Dia Nacional da Vacinação, o Ministério da Saúde reforçou a importância da imunização. Até agora, a campanha contra a pólio atingiu apenas 65% do público-alvo. Desde 2017, o Brasil não atinge a meta de vacinar pelo menos 95% das crianças contra a pólio. Em 2021, a cobertura vacinal entre as crianças de até 1 ano ficou em 69,9%. Na campanha deste ano, 7.600.000 crianças foram vacinadas. O público-alvo é maior que 11 milhões, ou seja, apenas 65,6% das crianças tomaram a vacina contra a pólio. A região das Américas está livre da doença desde 1994, mas com a baixa vacinação, o fantasma da poliomielite volta a assustar. Em parte, se deve ao fato das pessoas não se lembrarem do que representa a doença com as poliomielite, como a poliomielite. Os pais jovens de hoje não sabem o impacto que tem a poliomielite. Então, nós temos que continuar alertando para que tragam as crianças para a sala de vacinação. Estamos investindo cada vez mais em sistemas de informação, né? Isso é um dado que é extremamente importante, que a gente precisa investir cada vez mais em sistemas de informação para que efetivamente o vacinador que está lá na ponta, ao registrar a vacina, esse dado efetivamente suba para os bancos centrais. A Paraíba e o Amapá são os estados que proporcionalmente mais vacinaram crianças contra a pólio até agora. Na Paraíba, a meta de 95% já foi batida. E o Amapá é destaque porque estava entre os estados que menos vacinaram. Mas há alguns dias o ritmo acelerou e a meta já está quase batida. A vacinação contra a febre amarela, meningite e BCG também está abaixo da meta. O ministro destacou que o governo tem feito busca ativa das famílias e campanhas para incentivar a vacinação. Cerca de 200 milhões de reais investidos só em campanha de vacinação. Então, há campanha de vacinação.
Agora, nós temos que ser criativos. Por exemplo, os grandes veículos de comunicação, eles não chegam nas pequenas cidades. Então, a gente tem que chegar lá através de quê? Do rádio. Não é? Tem que buscar outras formas de chegar lá. Não é só com campanha publicitária, não. A gente muda indicador de saúde pública, não é com publicidade, é com política pública eficiente, pessoal. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também destacou a importância de manter a imunização contra a Covid-19. Atualmente, há vacinas disponíveis para toda a população acima de 3 anos. No total, são 38 mil salas de vacina no país. O Programa Nacional de Imunizações dispõe de 17 vacinas para crianças, 7 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 3 para gestantes. E mudando de assunto, estudantes de todo o Brasil estão em contagem regressiva. Falta menos de um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E nessa fase é importante controlar a ansiedade. Nossa repórter foi até um cursinho em São Paulo para conversar com professores e alunos que deram várias dicas. Acompanhe. No cursinho da Poli, as aulas são assim. Bela, magrela, casou com o senhor Barão Ramalho. Com técnicas de memorização como essa, professores preparam os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio de um jeito bem mais leve e divertido. Os 7 porquinhos, né? O grupo dos calcogênios. Família 7A ou grupo 17, ficou claro... A Antártica. Estão com vergonha? Agora vocês estão com vergonha. Eu acho que o conteúdo é o conteúdo e não pode se fugir. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo uma música, uma brincadeira, eu acho que fica mais fácil deles acabarem decorando, né? Porque existem táticas que precisam ser táticas, né? Na hora do vestibular, a gente precisa ali ter alguns macetes para ir mais rápido. Ainda mais nas disciplinas que o professor Lucas leciona. Química, física e todo o combo de exatas. As mais difíceis, segundo esses alunos. Mas eles garantem que a dedicação gera bons resultados. Estou tentando trabalhar para ficar mais calma, para conseguir, ficar menos ansiosa na hora da prova. Minha tática é principalmente assim, eu revisar bastante todas as questões, além de aprender principalmente a teoria, porque a teoria é o que importa, querendo ou não, mas é importante você também ver as questões como elas funcionam, pois você consegue aprender como interpretá-las. Se esforcem bastante que dá certo. Só que por aqui a preparação do aluno vai além do estudo. É muito importante o aluno se preocupar, obviamente, com o conteúdo, mas também com o controle do corpo e da mente. A mente por conta da ansiedade. Vários estudantes que estudam muito durante o ano acabam por conta do nervosismo, do famoso branco, indo mal na prova. E o controle do corpo é porque são provas longas, exige muito tempo de concentração, muito tempo sentado na cadeira. Por isso, segundo o diretor do cursinho, os simulados são tão importantes. A gente sabe que uma das formas que diminui a ansiedade é justamente você não encarar o desconhecido, Fazer a prova justamente no momento da prova. Tem que fazer a prova antes, tem que simular a prova, tem que treinar para ter segurança, para diminuir a ansiedade, para ir bem no Enem. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática. É claro que todas as disciplinas que caem no Enem preocupam os estudantes. Mas quando questionados sobre aquilo que mais gera tensão, a resposta é unânime. O que é, galera? Geralmente os temas de redação são sobre problemas brasileiros mesmo, dividido em 5 tópicos de avaliação. A quinta competência é importante porque às vezes o estudante esquece, ele tem que defender uma tese, ele tem que argumentar. E nesse 5º critério, que vale 200 pontos, ele precisa solucionar um problema. E tem cursinho só para aprimorar as técnicas de redação. O preparatório da Raquel Silfi, por exemplo, nasceu com esse objetivo. Aí tratamos de repertório, correção de norma culta, avanço dos argumentos, e aí se constrói um aluno pronto para fazer essa prova. Tudo isso com muito treino, é claro. E são vários os assuntos levados à sala de aula pela Raquel. E não é que ela já acertou 11 temas do exame? Ainda assim, alerta.
O aluno tem que estar preparado para qualquer que seja o tema. De qualquer forma, a gente não pode deixar de perguntar quais são os palpites da educadora para o Enem 2022. Tem temas aí que precisam ser discutidos, certo? Bullying nas escolas precisa ser discutido. O cyberbullying também, política de cancelamento nas redes sociais. Não aparece clara também há algum tempo sustentabilidade. Pode aparecer no exame do Enem, assim, com muita facilidade. Dentro da prova deve aparecer. Ansiedade, mal do século, tá? E tem mais um tema forte, estamos em ano de eleição. Pode aparecer o tema do voto como ferramenta de transformação social. E mais um último spoiler aí. Não se esqueçam que é Copa do Mundo, hein? E o esporte como ferramenta de inclusão social também é bem forte, pode aparecer. O Enem 2022 será nos dias 13 e 20 de novembro. Ainda dá tempo de estudar, treinar, se dedicar. No dia do exame, não se atrase e boa prova! E veja a seguir, Brasil tem mais de 200 cidades aptas para receber a tecnologia 5G. E ainda no mês em que se comemora o Dia dos Professores, alunos falam sobre a importância desses profissionais. Nós voltamos em instantes. Até já! Mais de 200 cidades já estão com a legislação atualizada para receber o sinal 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações prevê que todo o país deve ser atendido pela tecnologia até 2029. 3 meses após a implementação do 5G em Brasília, o país atingiu a marca de 209 municípios aptos para a instalação de antenas da 5ª geração de internet móvel. O resultado supera a meta do Movimento Antene-se, que era chegar a 200 municípios com a legislação específica até o fim deste ano. Entre as 27 capitais, 17 contam com leis modernizadas para os pontos de transmissão, apesar de todas já disponibilizarem a frequência. As 209 cidades representam 3% das 5.568 existentes no país, mas englobam cerca de 32% da população do Brasil. Com a 5ª geração da internet móvel no país, a indústria encontra um terreno fértil para a disseminação de novas tecnologias que exigem uma melhor conectividade para criar soluções inovadoras, que devem fazer parte da vida dos consumidores em um futuro não tão distante. A Anatel prevê que todo o país seja atendido pela tecnologia 5G até 2029. E olha só, uma pesquisa apontou que quase 40% dos empresários trocariam o transporte rodoviário. E para a maioria deles, o ideal seria o escoamento da produção pelas ferrovias. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria indicou que 38% das indústrias trocariam o frete rodoviário por outro tipo de transporte, caso houvesse iguais condições estruturais para o serviço. A pesquisa inédita sobre infraestrutura mostra ainda que as ferrovias seriam a primeira alternativa para 28,5% dos industriais brasileiros para transferir suas operações de escoamento de produtos. Mas na avaliação dos empresários, isso só não acontece por falta de condições do setor ferroviário. Atualmente, somente 8% das indústrias usam as ferrovias para transportar sua produção e a maioria considera o serviço de baixa qualidade. A pesquisa ainda revelou que 99% das empresas utilizam os caminhões. 46% também usam, em algum momento, o transporte aéreo e 45% o portuário. Entre os 2.500 executivos entrevistados neste estudo, as principais razões apontadas para mudar as operações são a perspectiva de redução de custos e a maior agilidade para a entrega do produto. E os Correios vão leiloar mais de 41 mil itens no próximo dia 24 de outubro. Esses produtos são classificados como refúgio, que é o termo para objetos que não foram entregues aos destinatários, mesmo depois de várias tentativas e nem foram recuperados pelos remetentes. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações.
No leilão dos Correios, há itens das mais diversas categorias divididos em 10 lotes, com lances iniciais que variam entre R$ 1.600 e R$ 34 mil. O primeiro lote é de vestuário, seguido pelo de casa e utensílios do lar, bijuterias, material de escritório e o quinto, equipamentos. É nesse lote que tem até drones. E aí segue com o lote cultura, celulares e acessórios, artigos infantis, microinformática e, por fim, o lote de peças para veículos. Para acessar o edital com todas as informações do leilão, basta entrar no site licitações-e.com.br. E aí é preciso inserir na caixa de texto, que fica nessa coluna localizada do lado direito da tela, o número 961250. Eu vou repetir, 961250. E aí aparecem todos os dados do leilão. Para participar do pregão, é preciso também se cadastrar nessa mesma plataforma. E olha só, será possível visitar as amostras dos lotes, ver tudo aí de pertinho na sede dos Correios em São Paulo, nesta quinta e sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Mas para isso é preciso fazer um agendamento pelo telefone que eu vou passar agora. DDD 11, número 4313 8085. DDD 11, número 4313 8085. As eleições deste ano são marcadas pela divulgação de fake news. O Tribunal Superior Eleitoral já emitiu mais de 20 alertas de desinformações às plataformas digitais como Facebook ou YouTube e bloqueou inúmeros perfis. Vale lembrar que criar ou espalhar fake news é crime. A criação e a divulgação de notícias falsas com a intenção de prejudicar alguém é crime. A ação pode ser enquadrada pela Justiça como calúnia, infâmia ou difamação. Para esses crimes, as penas podem chegar a 3 anos, além do pagamento de multas. Quando se trata de fake news no âmbito da política, durante a campanha ou contra candidatos, a Justiça Eleitoral trata o assunto ainda com mais rigor. O Código Eleitoral pressupõe que, ao divulgar uma informação, o candidato, partido ou coligação verificou a veracidade do fato. O Código Eleitoral, no artigo 323, ele tipifica a conduta de divulgar fatos sabidamente inverídicos, que tenham o potencial de ofender candidatos ou de atingir candidatos ou partidos. Esse crime relacionado a fake news tem sido de ampla discussão nas eleições de 2022. A par disso, o TSE vem lidando com muito rigor a respeito disso, de modo que as notícias de maneira reiteradas ou de maneira abusiva pode configurar aí abuso de poder econômico, abuso de poder político, o que pode gerar aos candidatos a cassação do registro de candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral já emitiu mais de 21 mil alertas de desinformação às redes sociais e plataformas digitais, 2.600 avisos por disparos em massa e 15 mil por comportamento inautêntico e malicioso. Mas como saber o que é fato no meio de tanta desinformação e fake news? O TSE tem um canal exclusivo para tirar essas dúvidas direto no WhatsApp. É só adicionar aos contatos o número 61 9637 1078. Aí você envia sua dúvida e o TSE vai responder se aquilo é fato ou boato. Assim, você tem certeza antes de repassar uma mensagem. Confirmar o que está sendo dito é responsabilidade de cada um de nós, porque mentira tem perna curta, mas não custa nada ajudar a cortar o fio da desinformação e impedir o repasse de mentiras contra quem quer que seja. Um levantamento divulgado na última quarta-feira mostrou que mais de 78% da população brasileira pretende aproveitar a Black Friday comprando pela internet. Vamos conferir. O levantamento feito por uma empresa que analisa o comportamento dos consumidores indicou que este ano a maioria das compras da tão esperada Black Friday será feita de forma online. De acordo com a pesquisa, entre os itens mais cobiçados pelos brasileiros estão os eletrodomésticos e eletrônicos. Juntos, os dois segmentos representam 35% do potencial de compras na Black Friday. Os setores de moda, acessórios e cosméticos também estão na lista de desejo dos consumidores.
O cartão de crédito deve ser o método mais utilizado para a aquisição de itens pela internet. 7 em cada 10 pessoas têm a intenção de utilizar esta modalidade de pagamento no período. Segundo a pesquisa, na Black Friday do ano passado, quase 90% dos brasileiros tinham interesse em adquirir itens pela internet. Apesar da queda deste ano, as intenções de compra seguem elevadas. Ainda falando em compras, a procura por televisores aumentou bastante no Mato Grosso do Sul, já pensando na Copa do Mundo. Em algumas lojas de Campo Grande, a expectativa é fechar esse mês com vendas 15% maiores que no mês anterior. Nas ruas é grande a confiança na seleção brasileira. Vamos torcer que esse ano a Copa é nossa. Traz a Copa? Traz sim, é hexa. O Jorge também está confiante e quer ver os jogos do Brasil numa tela maior. A minha 32 nem compara com essa aí. É? E agora você quer qual? Eu quero essa de 50, de 70 polegadas que cai bem. Nesta loja, a venda de TVs começou a aumentar no mês passado. Em setembro nós já tivemos um incremento aí de 5% a 6% de vendas. Em outubro nós já esperamos um incremento aí de pelo menos 15% em todas as nossas vendas. São TVs de vários tamanhos, de 32 a 82 polegadas. Os preços, é claro, também variam. Vão de R$ 1.400 a R$ 18.000. Mas tudo pode ser pago em suaves prestações. Geralmente trabalhamos em 0 mais 10 sem juros, mas em alguns momentos nós temos promoção em até 15 vezes sem juros no carnê próprio. E uma dica, hein? Não deixe para comprar na última hora. Já está tendo bastante falta de televisores. A demanda, as fábricas não estão conseguindo atender, e principalmente das polegadas maiores, acima de 70 polegadas. Agora imagina você assistir a Copa do Mundo numa TV de 75 polegadas. É muito conforto, né? Pois nesta rede de loja, a TV pode sair de graça. Funciona assim: a cada R$ 100 gastos na compra de um televisor, o consumidor leva um cupom e concorre por dia a 6 televisores de 75 polegadas. Quando Jorge ficou sabendo da promoção, já resolveu comprar uma TV. Vai que dá sorte e ganhar outra. Eu dou pro meu sobrinho, minha cunhada. Dá esse grande ou a menor que vai comprar? É a menor, né? Outubro é o mês dos professores, os profissionais que são essenciais na formação de médicos, advogados, empresários, astronautas e que fazem parte da formação ética de todos nós. Para homenagear os professores, nossa reportagem foi a uma escola aqui de São Paulo para perguntar aos alunos e aos mestres sobre a importância e as dificuldades da profissão. E todos tiraram nota 10. Aluno e professor. Por aqui, essa relação vai além do aprendizado. Existe troca de conhecimento e amor. É relação de respeito, relação de carinho. A gente tem muito carinho por todos os professores. Ao mesmo tempo que a gente tem um amor profundo por eles, né? A gente adota como filhos. A gente tem essa relação de cobrança, né? De ter que estar o tempo todo puxando, investindo ali no que nós acreditamos que é o futuro. Então, é uma relação muito gostosa. E toda essa atenção com o aluno começa lá na primeira infância. A gente está formando a nova sociedade. Então, a grande importância da educação, principalmente da educação infantil, é essa. A gente está preparando crianças para serem crianças e depois se tornarem grandes adultos. O que você acha da Protati? Acho ela legal. Eu vou lembrar ela até quando eu ser jovem. No Colégio Delta, na zona norte da capital paulista, os alunos dizem reconhecer o valor do professor em todas as fases da vida. Por exemplo, eu quero ser cientista. Aí eu preciso de uma professora para me ensinar como é que se faz as coisas científicas. Desde o infantil, né, que ensina lá, até o professor universitário, todos eles têm o seu valor e têm que ser valorizados. Apesar de toda a valorização dada pelos alunos aos profissionais da educação, uma pesquisa recente revela que poderá haver um apagão de professores no Brasil nos próximos anos.
Segundo esse levantamento, o déficit pode chegar a 235 mil professores em 2040. Isso devido ao desinteresse dos mais jovens por essa carreira. É um trabalho, eu acho que é um trabalho incrível, porque realmente a gente vê o quanto os professores se empenham para dar aula para a gente, mas na minha visão do que eu tenho para o mundo, eu acho que eu não seria professora. O professor não é realmente muito valorizado, né? Não é visto como o que é o professor dentro de escola. Mas para mudar a estatística sobre o ofício de ensinar, nesse colégio existe um incentivo para que os alunos apostem na pedagogia. Hoje nós já trazemos, numa feira de profissões, quando nós vamos falar sobre o futuro, a possibilidade também de seguir a carreira da docência. Lógico que ainda se vê o professor como não a carreira dos sonhos, que todos eles almejam como primeira opção, mas graças a Deus nós já temos muitos alunos querendo ser professores. Se depender dessa turminha aqui, não faltarão docentes no futuro. Quem aqui tem vontade de ser professor ou professora quando crescer? Levanta a mão. Tudo isso! Alice, você levantou a mãozinha falando que quer ser professora. Por quê? Conta pra tia. Para ensinar os alunos a ler e escrever. Você acha importante ensinar os alunos? Sim. Como que é pra você ver que várias das suas alunas querem ser professora? É um privilégio, né? Um orgulho, porque ser professora hoje em dia, nos dias de hoje, não está sendo fácil. Para ser professora tem que amar mesmo. E essas crianças parecem amar de verdade. Mesmo tão pequenas, já valorizam essa que talvez seja a mais importante de todas as profissões. Muito bacana, parabéns a todos os professores. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia. Até mais!